não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Senhor, aqui estou como teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir por este caminho e dar meu coração pra teu louvor. E quando os dias maus vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Novo para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso
com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos juntinhos com você das 17 às 18 horas no programa Restaurando Famílias. Programa da Rádio Manancial de Vida, um manancial de bênção para você. Nós vamos neste instante estar orando ao Senhor nosso Deus, apresentando esta uma hora de programa para que o Espírito Santo de Deus venha alcançar os corações e que esta tarde e início de noite o Senhor venha operar na nossa vida e na nossa família. Ore comigo neste momento. Santo e eterno Pai, obrigado pela realização do programa Restaurando Famílias, aqui na Rádio Manancial de Vida, rádio web, em que vidas serão alcançadas através deste canal, lares, famílias serão abençoadas por meio da Tua santa e bendita palavra. Fala, Senhor, conosco através desta programação, através dos hinos, da ministração da palavra e tudo, Pai, que vai ser realizado, seja para o louvor da Tua glória. Oramos a Ti apresentando todas as famílias, Senhor, aqueles que participam conosco e aqueles que por algum motivo não estarão conectados, mas que a Tua bondosa mão alcance todas as famílias aqui da cidade de Campina Grande, da Paraíba, do Brasil e do mundo. É assim que nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, são 17 horas e 10 minutos em Campina Grande. Você está ligadinho aí na Rádio Manancial de Vida. Então, vai se conectando, vai compartilhando também este link para que outras pessoas, outras famílias sejam também alcançadas pela palavra soberana do Senhor nosso Deus. Nós vamos neste momento ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo falando à igreja em Colossos, capítulo 2, assim está escrito para a nossa meditação na tarde deste dia. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua,
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo os rudimentos de Cristo. Então, nós vamos, nesta tarde, meditar um pouco sobre esta passagem bíblica. O apóstolo Paulo, ele falando à igreja em Colossos, ele faz advertências sobre e acerca das falsas doutrinas, das vãs filosofias humanas, e nós estamos vivendo um tempo que eu estou repetindo por várias vezes para fixar na nossa mente um tempo de muitas informações, muitas especulações, muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, e isto está atingindo a família. Eu estava vindo para fazer o programa, conversando com alguns casais e atestamos que muitas pessoas estão vivendo um momento de depressão, momento na sua vida de opressão, pessoas com síndrome do pânico, e nós precisamos atentarmos para não sermos iludidos, enganados pelas vãs filosofias humanas, pelos humanistas, e esquecer da fé que nós temos em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dizendo: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ele começa falando sobre quão grande combate. E em tempo que nós estamos vivendo desta pandemia, nós estamos também vivenciando este grande combate. Ele disse: eu tenho um grande combate, tenho por vós e também pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo. Isso aqui é também abrangente a toda a família. O cristão, ele deve sim estar preocupado com o caos que está sendo instalado na nação brasileira e no mundo, quando tem afetado muitos lares e muitas famílias. Então precisamos, nesta tarde, de um alerta de Deus, de uma advertência de Deus, assim como o apóstolo Paulo, ele estava advertindo a igreja em Colossos acerca das falsas doutrinas, das vãs filosofias humanistas, para que os cristãos em Colossos não fossem enganados, eles não fossem ludibriados, eles não fossem equivocados. Então o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir um belíssimo louvor e na sequência retornaremos dando continuidade a esta meditação da palavra de Deus, para que possamos ter este zelo, este cuidado que o apóstolo Paulo, ele estava tendo para com os seus irmãos ali na igreja em Colossos. Ouça esta canção, a letra deste hino, que vai edificar muito
a sua vida e a sua família. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra
Aleluia, glória a Deus. Está aí um belíssimo louvor que nós acabamos de ouvir para edificação da nossa vida e da nossa família. Nós lemos aqui 2 versículos da palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo de número 2, 1 e 2, e o versículo 2, Paulo diz, para que os seus corações sejam consolados. Meus amados irmãos e irmãs que participam conosco deste programa, nós estamos vivendo um tempo em que precisamos de sensibilidade nos nossos corações acerca do sofrimento das famílias. E precisamos, através da palavra de Deus, consolar esses corações que encontram-se em aflição, em conflitos. E Paulo diz, para que os seus corações sejam consolados. Quantas pessoas que ignoram, quantas pessoas que desconhecem, quantas pessoas que não se importam com a dor alheia, com o sofrimento da sua família, quantas pessoas que estão satisfeitas ao seu bel prazer, porque se encontram na sua zona de conforto e não se preocupam com o seu próximo. Paulo está dizendo aqui, para que os seus corações sejam consolados. Paulo estava trazendo uma palavra aqui de alento, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto aos corações que choravam, às pessoas que estavam em alguma tribulação, passando por lutas, dificuldades. E ele disse, para que os seus corações sejam consolados. Paulo também fala isto lá em Coríntios, capítulo 1, verso 2 e 3, sobre este consolo, consolai uns aos outros. Lá em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 17, ele fala também, consolai uns aos outros com a palavra de Deus. É momento da gente sentir a dor do outro. É momento de consolar a nossa família, as famílias enlutadas, as famílias que perderam seu ente querido, as famílias que estão chorando e que estão querendo ouvir a sua voz, querendo receber uma ligação apenas de conforto e de consolo, mas a abstinência por causa da insensibilidade da nossa vida. E Paulo conforta, consola, e ele diz, para que os seus corações sejam consolados. Eu te convido esta tarde a você fazer uma análise da sua vida e da sua família, que existem muitas pessoas neste momento que estão necessitadas apenas de uma ligação de conforto e consolo. Existe alguém na sua família que precisa ouvir não quantas pessoas morreram ontem, quantas pessoas morreram hoje, ou quantas poderão morrer amanhã, mas elas precisam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para o seu coração. E muitas vezes esta palavra ela está presa em nós e a nossa família precisando da palavra de consolo. E Paulo continua dizendo, e estejam unidos em amor. Veja o ensinamento
da palavra de Deus. A unidade, a união. Quantas famílias em desacordo, quantas famílias que estão neste instante intrigadas, quantas famílias desunidas. E Paulo nos exorta para que estejamos unidos em amor, porque a união com este amor de Cristo vai nos trazer com certeza benefícios, vai nos trazer felicidade, vai nos trazer prosperidade, vai gerar em nós coisas novas. Paulo está dizendo: estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Então é uma sequência. Quando nós nos preocupamos com os outros, quando nós temos empatia pelo outro, isso agrada a Deus. Isso toca o coração de Deus. E as famílias estão vivendo hoje dissolutamente. As famílias estão vivendo hoje de uma forma egoísta, de uma forma que não agrada a Deus. Precisamos nos levantar para socorrer a nossa família que está morrendo. Não são apenas os de fora, mas os de dentro de casa. Então o apóstolo Paulo diz: estejam unidos em amor, porque muitos lares não têm união, porque não existe o amor de Cristo. Aonde existe o amor de Cristo, há verdadeira união. Aonde há o amor de Cristo, existe a união na família. E ele diz: estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Então veja que quando a gente está unido no amor de Deus, nós agora alcançaremos um enriquecimento de plenitude da inteligência. Qual a inteligência que nós temos usado? Muitos usam a inteligência para o mal, usam a inteligência para praticarem coisas ruins. E ele diz que este amor é um enriquecimento da plenitude da inteligência. Para que essa inteligência? Para o conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. Então, ouça bem a palavra de Deus, que este enriquecimento da plenitude da inteligência, ele tem um propósito. O apóstolo Paulo diz que o propósito é para o conhecimento. É bom ter o conhecimento secular, é bom ter o conhecimento das coisas. Agora, melhor é ter o conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós estamos precisando ultimamente. Tantas são as informações que está bombardeando a sua mente, que está te deixando apático, que está te deixando doente, que está te deixando neste estado de paralisia, porque precisamos conhecer o mistério de Deus para a nossa família. São 17h33 na cidade de Campina Grande, Paraíba, Brasil. Você continua nos assistindo através da rádio Manancial de Vida, um manancial de bênção para a sua família. E nós vamos agora com mais este belíssimo louvor. Na sequência, queremos oferecer para você e para toda a sua família, para que esta tarde você seja alcançada com toda a sua família, através dos louvores e através da ministração da palavra
do Senhor nosso Deus. Ouça esta canção, medite na letra deste hino, que nós voltaremos dando continuidade à ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho, e em sua palma da mão Ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por Ele para te consolar. E com muita sabedoria enxugar seu pranto e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos, e nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abriu a rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Aleluia, olha aí, acabamos de ouvir mais um belíssimo louvor na sequência para você e toda a sua família. Olha, você que está nos assistindo, participando desta programação, não é em vão.
Deus tem um propósito na sua vida. Pode ter certeza disto. Há um propósito de Deus. Não é por acaso que você está participando desta programação. Então, nós queremos mandar um abraço aqui para todos os nossos internautas que estão participando do programa Restaurando Famílias, aqui na Rádio Manancial de Vida, para abençoar a sua vida e a sua família. É um manancial de bênção. Então, nós estávamos lendo o livro de Colossenses para a nossa reflexão e lemos o versículo 1 e o 2. E vamos ler agora o 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Onde é que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência que o apóstolo Paulo está falando? Estão escondidos no mistério de Deus. Agora o apóstolo Paulo ele começa a fazer advertências. Paulo nos adverte a vigiar contra todas as filosofias humanistas, as religiões e as tradições que destacam toda a importância voltada ao homem e não a Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1:25, que amaram mais a criatura do que o Criador. A inversão de valores. Então, é essa advertência que o apóstolo Paulo faz, ele diz no versículo 4, e digo isto para que ninguém, preste atenção, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, quantas famílias, quantos lares estão sendo destruídos porque estão sendo enganados com palavras que até são palavras bonitas, persuasivas, são palavras que faz até você chorar. Eu lembro que quando ali no Centro de Recuperação Homens de Cristo, há 20 anos atrás, dávamos uma parcela de contribuição, participando dos trabalhos, e ali havia muitos drogados, muitas famílias que choravam, porque os seus filhos estavam nas drogas, e eu participei, e vi e presenciei, muitos pais de família chorando por causa de um filho que estava envolvido no mundo das drogas. E eu via pessoas que os acompanhavam. E aquelas pessoas se comoviam no momento. Elas tinham dó, tinham pena no momento da visitação aos domingos. Mas aquele choro, mas aquela pena, aquela dó que eles diziam que tinha, estou com dó, com pena, aquele choro, ele era momentâneo, ele ficava ali, não ia consigo, porque as pessoas se emocionam, são emotivas, choram, mas quando elas se afastam da sua família, elas não sentem mais nada. Porque são palavras enganosas, persuasivas, não são palavras consistentes. Palavra de Deus, quando você fala, ela vem impactar o coração do homem. A palavra de Deus, quando ela é propagada, anunciada, proclamada, ela tem efeito, ela surte resultado na vida da família.
Não façamos como os fariseus. Então o apóstolo Paulo está advertindo a nós, como advertiu a igreja em Colossos. E digo isto para que ninguém vos engane. Quantas pessoas estão sendo enganadas pelas redes sociais? Quantas pessoas que estão hoje ouvindo profecias que não são de Deus? Quantas pessoas hoje que estão temerosas, com medo do que possa acontecer amanhã, por falsas notícias, por falsos profetas, por enganadores, para ganhar status e mídia nas redes sociais. O apóstolo Paulo está dizendo, e digo isto para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Tenha cuidado, caro ouvinte, para você não ser um daqueles que estão sendo enganados com palavras persuasivas. Por isso que precisamos conhecer o mistério de Deus. Por isso que precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque ainda quando tiver velho não se desviará dele. O mundo, eu vejo mulheres, mães de família ensinando uma filha a dançar música sensual, pais dando bebida aos filhos, dando gargalhadas na mesa de um bar com um filho de 8, 10 anos de idade. O que você está ensinando à sua família? Você está sendo enganado, você está sendo enganada. E havia uma preocupação do apóstolo Paulo acerca dessas falsas doutrinas, dessas falsas palavras persuasivas, de engano, de engodo. Quantas pessoas, quantas famílias que neste momento estão sendo enganadas por palavras persuasivas. E Paulo adverte aos cristãos em Colossos que não sejam enganados. Mas para que eu e você não viemos incorrer no erro do engano, para que não sejamos iludidos, precisamos de ter discernimento espiritual. Muita gente está sendo enganada, porque não estão tendo discernimento espiritual. Para discernir entre o certo e o errado. Para discernir as trevas da luz. Para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Estamos vivendo num mundo de engano, enganando e sendo enganados. Esta tarde, peça a Deus: Senhor, eu preciso de discernimento espiritual para discernir o certo do errado. Eu não quero ser iludido por palavras persuasivas, enganosas. Eu preciso do discernimento espiritual. A Bíblia diz: provai os espíritos. Provai o espírito para ver se é de Deus. Faça uma prova com Deus, para você não ser enganado e para que você não seja enganada. As informações, repito, são muitas. As especulações diversas. Mas a verdade, ela se encontra na palavra de Deus. Gosto de repetir: a mentira se cria, a verdade se descobre
quando a gente lê a palavra do Senhor nosso Deus. Então leia a Bíblia. Deus disse: o meu povo perece. O que é perecer? Padece. O que é padecer? Sofre. É enganado. Por quê? Porque lhe falta conhecimento da minha palavra. Deus, esta tarde, Ele quer abrir o nosso entendimento. Quem sabe tem escamas espirituais nos seus olhos que não está permitindo você ver aquilo que Deus quer te mostrar. Quem sabe você não está conseguindo alcançar, enxergar no âmbito espiritual o que Deus está querendo te mostrar. Porque você está sendo enganada. Você está sendo enganado. E muitas vezes este engano ele vem do nosso próprio coração. Porque a Bíblia diz, Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus, que nos esquadrinha. Nós vamos agora ouvir mais um belíssimo louvor. E na sequência voltaremos para finalizarmos esta breve reflexão, para que nós não sejamos enganados por nada nem por ninguém, mas que sejamos guiados pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Oferecemos este próximo louvor na sequência para você e toda a sua família. Ouça este hino. À toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Este mal não é pra morte.
Aleluia, olha aí o belíssimo louvor. Você está aí assistindo, participando, interagindo conosco. Programa Restaurando Famílias, apresentação pastor Jailton Barbosa, aqui na rádio Manancial de Vida. Olha, está conosco aqui Marcelo Barbosa. Eita, meu irmão, um abraço para você e para toda a sua família, viu, que participa conosco aí desta programação, e com certeza Deus tem nos abençoado. Também conosco a Rebeca, um abraço, Rebeca, para você e toda a sua família que está também participando conosco da nossa programação. Também aqui nossa irmã Jandira Lima, obrigado, irmã Jandira, um abraço cordial para a irmã e toda a sua família que participa conosco deste programa, com esta audiência que estamos tentando dia após dia o melhoramento. Também conosco João Bosco e Cida, olha aí, um abraço, meu amado João Bosco e Cida e toda a família, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua casa e toda a sua família, participando conosco. Também aqui nosso amigo, irmão, presbítero Marcos Aurélio, olha aí, um abraço, Marcos Aurélio, toda a família e toda a sua casa. Então, continua conosco, todos os sábados, das 17 às 18 horas, na Rádio Manancial de Vida, com o programa Restaurando Famílias. Apresentação, pastor Jailton Barbosa. E com outras grades de programação aqui, também hoje à noite, das 21 às 22 horas, o programa com o presbítero Lionésio, Boas Novas, né? E terça-feira à noite, das 20 às 21 horas, o presbítero Moisés Tomás. Terça-feira, das 21 às 22 horas, na terça-feira, com o programa SEMAD Malvinas 2. Segunda-feira, presbítero Marcos Aurélio, das 20 às 21 horas. E na sexta-feira, Marcos Aurélio, com o programa Manancial de Vida, das 20 às 21 horas. Então, logo, logo você vai aprendendo a programação da rádio. Teremos mais novidades em breve, que estaremos anunciando aqui, mais novidades, e creio que grandes bênçãos virá através da nossa programação, porque o nosso propósito é abençoar a sua vida e a sua família. Vamos encerrar com o versículo de número 6, 7 e 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Preste atenção a essa expressão do apóstolo Paulo. E confirmados na fé. Você que anda em Cristo não tem que temer nada. Tem que exercer a fé, confirmado na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Aqui é onde nós precisamos prestar muita atenção a esse versículo que o apóstolo Paulo está dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tem muita gente presa, muita gente em cadeias. Não são cadeias físicas que eu falo, são cadeias espirituais. Não são cadeias ali do presídio do Serrotão, do Monte Santo, são cadeias espirituais. Paulo está dizendo: tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Não. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então o engano, ele vem sutilmente, segundo a tradição dos homens. Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo.
e não segundo os de Cristo Jesus. Estamos, nesses dias odiernos, muitíssimos preocupados com os rudimentos do mundo, muitíssimos preocupados com as coisas de fora, estamos preocupados com o que está acontecendo fora. Mas esta tarde, início de noite, Deus está dizendo para mim e para você: comece a se preocupar com o que está dentro. Primeiro, o que está dentro de você. Segundo, o que está dentro da sua casa. Esses rudimentos do mundo não irão nos levar muito longe com a nossa casa e a nossa família. Mas segundo os de Cristo Jesus, há uma preocupação grande acerca das coisas de fora, mas não está existindo um zelo pelas coisas de dentro. Primeiro, quando eu falo de dentro, primeiro começando em mim. A especulação externa é grande, mas a preocupação e o zelo interno é pouco. Então, se preocupam muito com os noticiários, com as informações, e estão esquecendo o zelo de si mesmo com Deus. Paulo adverte: para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Não deixe o mundo te enganar, mas seja despertado pela palavra do Senhor nosso Deus. São 18h03 em Campina Grande. Você continua aqui conosco, participando. Quem está conosco aqui é a nossa irmã Cosma Soares. Obrigado, irmão, por sua participação conosco. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre sua casa e toda a sua família. Estamos chegando ao término do nosso programa, já passando as informações que hoje à noite teremos aqui o programa Boas Novas, das 21 às 22 horas, com o apresentador, o presbítero Leonésio Marques. E segunda-feira à noite estaremos com o presbítero Marcos Aurélio, dando continuidade à programação Manancial de Vida, das 20 às 21 horas. E terça-feira, o presbítero Moisés Tomás, com o programa SEMAD Malvinas 2, dando relatórios da nossa Secretaria de Missões, informes missionários e o conhecimento também da missão transcultural. E na sexta-feira continua o presbítero Marcos Aurélio, das 20 às 21 horas, com o programa Manancial de Vida. Aos poucos, vocês estarão conosco, se adaptando à nossa grade de programação e dizendo que em breve teremos muitas novidades para abençoar a sua vida e a sua família. Quero agradecer a participação de todos e neste momento vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Espírito Santo que não nos deixem ser enganados e que não nos deixem ser presa fácil na mão do inimigo e também por meio das filosofias e as vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos deste mundo, mas que sejamos segundo o coração de Deus. Assim, seremos abençoados com toda a nossa casa e com toda a nossa família. Eu quero orar por você neste momento. Você que está passando por dificuldade, luta financeira. Você que está passando por um problema na família,
no casamento, que está passando por um problema com o filho que está nas drogas, com a filha que está no mundo dos vícios, aqueles que estão no mundo da prostituição, no mundo do desengano, que estão enganados por essas vãs filosofias humanistas. Eu quero orar por sua casa, eu quero orar por sua família, porque a Bíblia diz que a oração ela é eficaz, e eu creio no poder da oração. Eu preciso de oração, você precisa de oração, nós, a nossa família, nós precisamos de oração. E assim estaremos orando uns pelos outros, recebendo a bênção do nosso Deus e o livramento desses rudimentos do mundo, porque só vai causar danos e prejuízos para a nossa família. Ore conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento a todas as pessoas que nos assistem neste momento e aquelas que irão nos assistir posteriormente. Eu quero pedir, Senhor, discernimento espiritual, que a nossa casa, a nossa família, não se deixe ser levada pelo espírito do erro, pelo espírito do engano, pelos rudimentos deste mundo, mas que sejamos, Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito. Visite este lar nesta hora, Deus. Visite esta casa, este homem que está em aflição, esta mulher que está em depressão, este filho que quer dar cabo à sua vida, esta filha que saiu de casa, esta família dilacerada, este lar arruinado. Deus dos céus, eu te peço esta noite a intervenção divina sobre esta família. Eu rogo a tua bênção, ó Pai, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Problemas, Senhor, de diversas áreas emocional, sejam agora resolvidos, sejam banidos. Aquela senhora, Senhor, que me ligou, que está doente, com síndrome do pânico, visita agora aquele lar. Repreende, Senhor, todo engano. Repreende, Senhor, todo espírito de medo, de pavor. Aquela mulher que está com depressão. E tantos outros que ligaram para mim hoje, Pai, que enviaram mensagem pedindo o socorro do céu. Deus, Tu és o Pai das luzes, Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E no início desta noite eu oro por esta vida, repreendendo todo o mal, repreendendo, Pai, agora toda investida do inferno, todo sofisma de Satanás, caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que esta vida sinta alegria, prazer, que este lar agora seja reconstruído através da Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos por tudo e por todos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive para sempre. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao término do programa Restaurando Famílias, um programa aqui na Rádio Manancial de Vida, apresentação pastor Jailton Barbosa. Sábado, se Deus permitir, estaremos aqui juntinho com você, das 17 às 18 horas, dando continuidade a esta programação. Um beijo no coração de todos e um abraço fraternal.